Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Vamos primeiramente para a nossa prece. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estudo e de reflexão, vamos pedir as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, para que esse estudo seja proveitoso em nossas vidas. Agradecemos também a proteção da nossa Mãe Maria de Nazaré, para que possamos perseverar no bem. Agradecemos também aos nossos guias espirituais, os nossos mentores, anjos da guarda e todos os nossos amigos que nos inspiram e nos intuem em todos os momentos da nossa vida. Vamos pedir sempre o amparo e a paz para todos os corações, para o mundo, para todas as famílias, para que haja harmonia e fraternidade. E vamos agora pedir pelas suas intenções, pelo que mais aflige o seu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita em nós. Que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 7, Retorno à vida corporal. Item número 1, Prelúdio do retorno. O prelúdio do retorno é o começo da reencarnação. A reencarnação, pessoal, é um dos temas mais importantes na doutrina espírita. A reencarnação é a maior prova do amor, da misericórdia e da justiça de Deus. Em vez de nos condenar às penas e aos sofrimentos eternos, Deus nos permite recomeçar. Recomeçar é uma bênção, é uma palavra que deve fazer parte da nossa coleção de palavras abençoadas na nossa vida. Sempre é tempo de recomeçar. Muitas vezes aqui encarnados temos que recomeçar. E contamos sempre com o apoio de Deus, nosso Pai amoroso, e de toda a espiritualidade benfeitora. A reencarnação, será que ela é um dogma? Sim, ela é um dogma, mas ela não foi simplesmente imposta. Ela é um dogma de fé, mas não é uma fé cega,
mas sim uma fé raciocinada. Por que ela é um dogma? Porque você não pode ser espírita se não acreditar na reencarnação. Vejam que interessante que até o nosso mestre Allan Kardec, a princípio, conversando com os espíritos, ele não aderiu à reencarnação facilmente. Allan Kardec, ele teve, é bom nós lembrarmos que ele teve uma formação católica e ao debater e raciocinar junto à espiritualidade superior, ele chegou à conclusão que a reencarnação é uma verdade. A reencarnação é que explica todas as disparidades entre as vidas das pessoas. Essa questão do Allan Kardec está na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Então, a reencarnação explica toda essa diferença que existe na vida das pessoas. Porque uma pessoa vive 90 anos com uma relativa tranquilidade aqui no mundo, sem grandes sobressaltos, com conforto, com muitas alegrias, e porque outras pessoas, logo ao nascer, já enfrentam uma carga de grandes sofrimentos. Então, Allan Kardec viu que só a reencarnação explica todas essas disparidades de vidas que temos aqui no nosso mundo. E também a reencarnação, ela é uma crença muito antiga que vem desde os povos lá da Ásia e do Oriente Médio. Ela também, na Europa antiga, ela era uma crença dos povos druidas e dos povos celtas. Também já se acreditava na reencarnação. E nos tempos de Jesus, a reencarnação também era uma crença comum entre os judeus. E o próprio Jesus nos fala dela de forma clara, quando, depois da transfiguração, ao descer do Monte Tabor, ele revela que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. E temos também uma outra passagem, só para citar, do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então eu vou ler um trechinho desse diálogo só para a gente recordar, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus, ou seja, ele era muito inteligente. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus:
na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a água aqui faz alusão ao útero, né? Ao corpo, ao desenvolvimento da criança no útero da sua mãe e do Espírito, ou seja, nós vamos retornar à carne, mas não é no mesmo corpo. Nós vamos ter aí um novo corpo para recomeçarmos. E assim vamos para a nossa primeira questão, que é a 330. Kardec questiona: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Como é que o espírito sabe que está na hora de retornar? Resposta: eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. E aí tem uma observação, ver o item 166. Então é assim, os espíritos começam a pressentir através de uma intuição, de uma inquietação, de que se aproxima o momento do retorno, mas eles ainda não sabem quando que isso vai acontecer. Essa questão que eles falam para ver o item 166 é aquela questão que nós já estudamos falando da reencarnação, né? Então, essa questão nos fala que a finalidade da reencarnação é dar à alma que ainda não atingiu a perfeição durante a vida corpórea uma nova oportunidade, ou seja, uma nova existência. E aí ela realiza nessa nova existência a transformação que vem do sofrimento, e a alma se depura. Ao se depurar, ela se purifica e assim progride. Por que será que nós precisamos sofrer? Porque nós ainda não atingimos um nível de despertar para Deus sem a alavanca do sofrimento. Nós ainda estamos nesse estágio em que o sofrimento é o instrumento que nos faz melhorar. Continuando, questão 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Vamos para a resposta. Seguramente assim é. Ou seja, todos nós vamos passar tanto pela morte como pela necessidade de reencarnarmos. O nascimento é certo, né? Deus nos impõe a reencarnação. Assim como a morte também é certa. Todos nós, querendo ou não pensar no assunto, todos nós sabemos que um dia vamos passar por esse processo do desencarne.
Então esse ir e vir é uma bênção de Deus que nos permite progredir, nos dá a oportunidade de progredirmos cada vez mais. Cada encarnação é um degrau, é um progresso a mais. Isso se nós quisermos, porque cada um de nós tem o seu livre arbítrio. Questão 331, pessoal. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Então, se a gente considerar que o nosso planeta Terra é uma escola e que nós viemos aqui para sermos provados, será que todos os alunos estão preocupados com a prova? Vamos para a resposta. Aos que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, nós temos aqueles espíritos que estão inconscientes. Esses, eles nem percebem quando eles estão no plano espiritual ou quando estão aqui reencarnados, porque ainda não despertaram para a sua espiritualidade. Muitos espíritos não se dão conta de que já morreram, que já estão no plano espiritual vivendo sem o corpo. E outros passam a viver quando encarnam totalmente despreocupados de se relacionar com Deus, de cultivar as coisas do espírito. Então esses estão inconscientes. Então é aquele tipo de aluno que chega na sala de aula e nem sabe que é dia de prova. Agora tem outros, a partir assim daquele espírito que já fez um progresso mediano, ele já começa a se preocupar. E outros sofrem porque têm a incerteza. Para eles, esse sofrimento que eles estão vivendo lá no plano espiritual parece eterno. Então é como se fosse uma coisa que vai ser infinita. Daí dá para a gente imaginar o grau de sofrimento deles. Por isso que fala aqui da palavra, é citada a palavra punição, porque eles pensam que vai ser uma pena eterna. Questão 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Resposta: pode abreviá-lo solicitando por suas preces e pode também retardá-lo se recuar ante a prova, ou seja, desistir, porque entre os espíritos há também os indiferentes, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Ou seja, Deus nos educa através do remédio amargo. E se a pessoa não aceita esse remédio, aumenta o seu sofrimento. Na série de livros do Espírito André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, há um espírito que está justamente vivendo esse prelúdio do retorno. Então, esse espírito conta, que é o espírito de uma mulher, que o seu marido já encarnou há 3 anos
e que agora ela sente essa urgência de encarnar para ir ao encontro dele, para cumprirem a missão de paz juntamente com os filhos. E também temos um outro livro chamado No Mundo Maior, também da série André Luiz, e o livro da doutrina espírita, que é O Céu e o Inferno, onde temos vários depoimentos de vários irmãos desencarnados. É uma leitura que vale muito a pena. E assim nós terminamos o estudo desta semana, e eu quero aproveitar para desejar a todos vocês um Natal e um Ano Novo abençoados, muita paz e um forte abraço.